prosseguindo nas outras etapas, nos outros degraus da nossa pirâmide da automação, né? Falando basicamente do nível 4 e do nível 5, né? Já que nós estamos no nível 3. Né? Bom, apenas com esses poucos exemplos, podemos entender a importância da aplicação de um software de supervisão, né? Um software supervisório. Vocês viram que a gente relacionou aqui, claro que a gente poderia relacionar muito mais, mas relacionamos 4 vantagens que eu acho que são as que mais se destacam, né? Mais se destacam. Muito bem. O que levou à criação do SCADA, né? Por que alguém resolveu desenvolver esse tipo de software, esse tipo de ferramenta, vamos chamar assim, né? Por que alguém resolveu fazer o desenvolvimento de um sistema SCADA, né? Principalmente em aplicações de sistemas automatizados complexos. Então, empresas, indústrias que tenham uma grande quantidade de processos envolvidos, de equipamentos envolvidos e de sistemas envolvidos, eles, sem dúvida, eles utilizam o SCADA, porque ele é muito mais adequado para esse tipo de aplicação, né? Necessidade de uma interface amigável, né? E quando se fala de interface, a gente está falando exatamente disso, ou seja, fazer a interface entre a máquina, o equipamento ou o processo e o operador, né? Ou seja, hoje essa interface ela é muito amigável, ou seja, todo operador que trabalha com isso, ele consegue visualizar com clareza, né? Ou qual é a temperatura de um determinado local do meu processo, qual é a vazão, qual é o nível, né? É uma interface bastante amigável e, em alguns casos, ele pode, inclusive, interagir, né? Ele pode colocar, claro que isso é uma responsabilidade enorme, mas ele pode trazer o comando para ele, né? Traz o comando para ele e ele faz a operação. Só que aí é muito importante ter esse item bastante claro para todo mundo. Quando ele faz isso, ele assume uma responsabilidade muito grande, porque qualquer erro de operação será atribuído a ele, né? Enquanto que quando o sistema está operando na forma automática, ele simplesmente está monitorando, né? Qualquer problema, ele intervém através de uma chamada ao pessoal de manutenção, né? Facilitar o trabalho de operação, acho que isso está bem claro, ou seja, esse trabalho de operação hoje ficou muito mais fácil, e eu diria, sem fazer nenhum tipo de menosprezo, mas ficou muito mais agradável também, né? Você consegue trabalhar num centro de controle com ar-condicionado e tudo mais, e você faz a operação de um sistema complexo, né? Faz uma operação de um sistema complexo através dessa central de controle. Supervisionar e controlar pontos da planta automatizada, né? Então, isso faz parte, basicamente, da alma do sistema de supervisão, supervisionar e controlar esses pontos, né? Então, esses pontos têm um esclarecimento um pouco maior aqui, né? O PLC envia esses pontos por meio de tags ou bits para a interface, né? Então, é necessário saber de onde vai vir a variável e como ela vai ser manipulada pelo CLP, PLC ou pelo sistema supervisório, podendo ser do tipo memory ou device. Memory, os dados existem localmente no supervisório, ou seja, os dados estão na memória, no banco de dados do sistema supervisório. Ou device, os dados são originados lá no CLP, né? Ou seja, se os dados são originados lá no CLP ou PLC, a gente denomina isso de
device, né? Chegam através dos devices. Agora, se os dados já existem localmente no sistema supervisório, já fazem parte do banco de dados do sistema supervisório, a gente denomina esses dados como memory, né? Memory. Mais, operação, né? A operação. Então, nós estamos falando do operador. O operador faz o quê, então? Quais são as atividades dos operadores? Então, aqui a gente pode dividir em dois tipos de operação. A operação normal, né? Qual é a operação normal? Qual é aquela operação do dia a dia, né? Do dia a dia, que ele vai trabalhar no dia a dia. Vigilância, detecção de defeitos ou possíveis falhas. Ou seja, visualização dos monitores, dos diversos monitores, e obtenção dessas informações que vêm dos monitores, no sentido de, bom, tem alguma informação que está chegando para mim que determinado equipamento está com algum defeito, está com alguma falha, está com algum problema. Aciona alguém, né? Aciona alguém. Segundo, observação de indicadores do processo, né? Normalmente os indicadores de processo, quais são? Indicadores do tipo, quanto tempo a máquina está parada, quanto tempo eu tenho, quanto que eu estou produzindo em determinado trecho da minha máquina, qual é a temperatura que determinada área da minha máquina ou do meu equipamento está apresentando, né? Qual é o nível de trabalho de um determinado reservatório? Será que ele está com o nível adequado ou pode estar ocorrendo algum problema no sistema de carregamento desse material ou de subtração desse material e assim por diante, né? É uma pura observação do que possa estar acontecendo, né? Agora, a outra atividade desse operador é não normal, mas sob contingência. Ou seja, em um determinado problema que ele detecte, uma determinada ação, ele tem que tomar uma decisão, né? Aí começa a ser interessante, né? Ele tem que tomar uma decisão devido a uma determinada falha no equipamento. Por exemplo, vamos supor que tem uma falha muito grave numa subestação, né? Uma subestação elétrica, que hoje em dia também se usa muito sistema de supervisão para monitorar subestações elétricas, né? Então, ele tem lá um problema sério, que pode trazer um blackout numa região muito grande. Então, ele vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que, eventualmente, abrir alguns dispositivos, abrir alguns disjuntores, tem que abrir alguns outros equipamentos para que não esse problema na subestação não se propague, né? E eu não tenha um problema mais grave, né? Segundo, reconhecimento de alarmes, ou seja, aquilo que a gente conversou agora há pouco. Se um alarme ocorreu, ele precisa reconhecer esse alarme e tomar a devida ação, né? Tomar a devida ação. Esse alarme, às vezes, é um alarme simplesmente para avisar uma condição anormal, mas se essa condição anormal, se ela não for sanada, ela pode trazer um problema muito mais sério, né, para toda a operação, né? Então, esse reconhecimento ele é feito e tem que ser feito pelo operador, né? Intervenção em vários eventos causadores de perturbações no processo, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um determinado processo, um processo de injeção de plástico, né? Então, esse processo, eu posso ter várias injetoras, né? Senão não teria sentido usar um sistema de supervisão. Então, posso ter um processo, uma supervisão de várias injetoras. Porém, alguma coisa, por exemplo, oriundo a matéria-prima, está acontecendo que está causando problema para as minhas máquinas injetoras.
Então, ele vai ter que ter uma atuação, por exemplo, pode ser algum problema oriundo de um silo que armazena esse produto e esse silo não está fornecendo de maneira correta a quantidade de produto para o meu sistema. Então, ele vai ter que fazer essa intervenção nesses eventos que muitas vezes não dizem respeito ao processo principal, mas que estão causando perturbações no processo principal. Tá? O que mais que nós temos de bom aqui? Planejamento, né? Bom, não sei se todos vocês estão percebendo, mas trabalhar com o sistema SCADA significa trabalhar com projeto, né? SCADA nada mais é do que você fazer um projeto adequado, né? Um projeto de um sistema. Você vai utilizar um software, você vai utilizar uma ferramenta e nessa ferramenta você vai construir algumas coisas de tal forma que o seu SCADA faça exatamente aquilo que o seu cliente deseja ou que a sua empresa deseja, né? Então, como é que se faz esse planejamento desse projeto de um sistema SCADA, né? Primeiro, eu tenho que entender o processo a ser automatizado, né? De novo, é o mesmo argumento utilizado lá no CLP, né? Não sei se todo mundo se lembra, mas eu sempre chamei a atenção de que se você não conhece o descritivo de funcionamento, se você não sabe o que o seu processo faz ou sua máquina faz, você não vai conseguir automatizar, né? A mesma coisa aqui, você precisa entender como é que o seu processo funciona. E se você entender, aí você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Tomada de dados, ou seja, quais são as variáveis que você vai trabalhar, né? Quais são as variáveis? Eu vou trabalhar com várias variáveis discretas, liga e desliga, local remoto, manual automático, vou trabalhar com sensores de uma forma geral, tenho vários sensores digitais, tenho sensores analógicos, ou seja, você vai fazer um mapeamento de todas essas variáveis, né? Fazer o planejamento do seu banco de dados, ou seja, qual é o tamanho do seu banco de dados para armazenar todas essas suas informações, né? As informações que você vai ter que manusear, vai ter que trabalhar, né? Vai ter que, às vezes, fazer até algum tipo de operação matemática, né? Operação aritmética, né? Para você chegar a um determinado parâmetro final, né? Então, eu preciso planejar esse banco de dados. Fazer um planejamento de quais alarmes você quer evidenciar, né? Quais alarmes são importantes para a sua operação, né? Quais alarmes você quer evidenciar e sinalizar no seu SCADA. Fazer um planejamento da hierarquia de navegação entre telas. Ou seja, eu vou construir telas e essas telas elas deverão ser mostradas ao operador de acordo com uma determinada hierarquia, né? Qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira e assim por diante. Se eu estou na quinta, eu quero voltar para a primeira, então como é que eu faço isso, né? Então esse planejamento a gente tem que fazer logo de cara, né? Para que eu possa navegar nas telas. Claro que depois você vai ter que fazer o desenho das suas telas, por exemplo, onde na tela você vai querer que apareçam os motores, os equipamentos que estão ligados mecanicamente aos motores, né? As esteiras, se for o caso, se tiver esteiras, o sistema de caldeira, onde é que fica a caldeira lá no teu desenho, onde fica, por exemplo, um sistema de reservatório, de silo, ou seja, desenhar as telas de tal forma que aquilo fique uma coisa agradável de se ver, né? Não fique uma coisa
que traga, vamos dizer, problemas de estética para quem estiver olhando, né? Gráfico de tendências, ou seja, as tendências das minhas variáveis principais, ou seja, se a minha temperatura é uma variável que eu quero monitorar, ela é importante, eu quero acompanhar se a tendência dela é uma tendência normal ou se ela está crescendo muito rápido, decrescendo muito rápido, e eu quero mostrar isso dentro da minha tela. Se eu quero mostrar isso da minha tela, também eu tenho que planejar isso daí adequadamente, tá? Planejamento de um sistema de segurança, né? Ou seja, não é qualquer um que vai sentar na frente do seu sistema de supervisão e vai operar lá do jeito que ele quiser, de forma nenhuma. Eu tenho um sistema de segurança, quer dizer, cada um vai ter que ter uma senha, vai ter que ter um login, cada senha e cada login vai ter privilégios, né? Ou seja, se o supervisor, se o gerente quiser mexer, você vai ter que cuidar dos privilégios para que ele não faça nenhum tipo de besteira no processo e na operação do SCADA. Então, tudo isso daí é uma coisa que tem que ser levado em conta, né? E, claro, existe um padrão, né, um padrão industrial, né? Isso, obviamente, o seu cliente ou a sua empresa, ela vai te dizer qual é esse padrão que ela quer. Quero desenhado exatamente como se fosse um motorzinho, né? Eu não quero simplesmente que você coloque uma circunferência lá na tela dizendo que aquilo é um motor. Então tem um padrão, né? Um padrão industrial para desenvolvimento e também para desenvolvimento da parte que diz respeito às variáveis, né? Como é que eu vou manipular, como é que eu vou tratar as variáveis, né? Muito bem. Arquitetura simples, isso na realidade já é um pouquinho já vimos isso lá atrás, né? Então talvez não precisamos nem perder muito tempo aqui, né? Falamos exatamente na pirâmide a respeito disso, ou seja, a primeira camada, o nível de campo, a segunda camada, que é o segundo nível, e a terceira camada, que é a parte do supervisório, né? Isso é uma arquitetura, conforme a gente viu lá nas aulas de redes, mas voltada para o SCADA, né? Então, essa arquitetura a gente já conhece, já trabalhamos e acho que não precisamos nem perder muito tempo. Chão de fábrica, né? Sensores fazem parte da primeira camada. A segunda camada, que é a camada que diz respeito aos controladores, é onde eu vou fazer o controle da minha máquina, do meu equipamento, do meu processo. Normalmente isso é feito com CLP, conforme a gente viu aí no slide logo atrás, o grande dono do mercado de controle são os CLPs, né? E, por último, a terceira camada, que é a camada dos sistemas supervisórios e gerenciais, né? Nesse nível são centralizadas as informações coletadas na rede industrial em telas que informam o processo em tempo real, gerando alarmes, históricos, relatórios e gráficos. O sistema pode ser totalmente centralizado ou rodar em diferentes estações ao longo de uma rede, né? Isso é importante, ou seja, eu posso estar trabalhando com diferentes estações, né, dentro de uma rede, estações de trabalho, né? Muita gente conhece isso como workstations, né? Workstation, estações de trabalho. Eu posso estar trabalhando com uma workstation numa determinada seção da minha indústria, numa outra workstation na outra seção e assim por diante, tá? Mas também pode ser centralizado, pode estar tudo centralizado numa única sala de controle, né? Podem ser representados diferentes níveis de detalhamento dos processos em IHMs. No caso aqui, a nossa IHM é o nosso sistema supervisório, né? Que é basicamente o que a gente falou agora há pouco, tá? Então, o programa. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o programa. O programa busca as informações no CLP, né? Então, o CLP é sempre o responsável por mandar as informações para os sistemas de supervisão.
E aí exibe essas informações de forma animada. Por que animada? Porque eu posso mudar de cor, eu posso mostrar uma certa animação no sentido de rotação, eu posso mostrar que uma esteira está caminhando. Tudo isso é possível de ser feito num sistema de supervisão. Tá? Então, exibe de forma animada na tela do computador, na forma de imagens, de gráficos, de visores de mensagens, forma numérica ou objetos em movimento, como, por exemplo, bombas e motores, ou mudança de cores do objeto para identificar que um determinado produto está presente em tanques e em tubos, ou em movimento, né? Pode ser uma determinada matéria-prima, pode estar lá no tanque, e eu posso fazer uma animação dentro do supervisório mostrando esse produto enchendo o tanque, esvaziando o tanque e assim por diante. Tá? Um exemplo, né? Um exemplo de tela, claro que aqui ela é estática, infelizmente, né? É uma foto que a gente tirou, mas, por exemplo, ela é estática, mas eu tenho aqui um tanque onde eu posso estar indicando o nível do tanque através de unidades de engenharia, né? Por exemplo, está indicando aqui que esse tanque está com 25,6% do nível dele completo, né? Um misturador, que nada mais é também que uma espécie de um reservatório, mostrando qual é o nível do misturador, né? E assim por diante, né? E assim por diante. Válvulas, aqui a gente não tem, tem aqui a parte de um agitador, né? Esse agitador dentro do tanque, ele pode estar, quando ligado, ele pode estar na cor verde, quando desligado, quando ligado na cor vermelha, quando desligado na cor verde, e assim por diante. Um exemplo de tela só para a gente ver. E aqui embaixo, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, eu tenho uma espécie de botões, né? De botões, e cada um desses botões eu posso acessar ou uma outra tela. Por exemplo, eu estou aqui no sistema de limpeza, né? Mas posso, por exemplo, acessar a tela de alarmes, né? Então, a hora que apertar aqui alarmes, vão aparecer todos os alarmes do meu sistema, relatórios, né? Gráficos e assim por diante, né? Então, isso depende do planejamento realizado, né? O planejamento do projeto escada, né? Um outro exemplo de tela, conforme eu disse agora há pouco, muito usual hoje é trabalhar com um sistema de supervisão monitorando subestações elétricas, né? Essa, por exemplo, é uma grande subestação, nível de 138 mil volts, né? 138 quilovolts, né? Onde eu tenho aqui a entrada, os sistemas de distribuição da subestação e assim por diante, e aqui eu posso estar monitorando qual é a potência requerida naquele instante, qual é a corrente, qual é a potência aparente, qual é a potência útil e assim por diante, né? Os fusíveis, as seccionadoras, se estão abertas, se estão fechadas e assim por diante. Ou seja, uma subestação. Essa, por exemplo, é da CETEP, né? Da CETEP, da sistema de geração, de geração não, ela é distribuidora, né? Ela é distribuidora, mas tudo bem, vamos continuando. Aqui, por exemplo, um outro exemplo, já na área industrial, né, de um gerador, né, no caso, não fazendo marketing, mas o gerador da WEG, né, onde eu tenho também todos os parâmetros possíveis e imagináveis de serem monitorados, colocados dentro de uma tela, né? Medição das grandezas, olha lá, tensão, corrente, frequência, potência, assim por diante, o gerador em si, ou seja, controle da tensão do gerador, da frequência do gerador, se eu tenho turbina, se vai ter turbina,
as mesmas informações para a turbina e assim por diante, né? Inclusive com monitoramento dos dispositivos auxiliares, por exemplo, trocador de calor, né? Qual é a temperatura do meu trocador de calor, porque isso pode trazer sérios problemas para o meu gerador, da bomba de óleo, por exemplo, bomba de óleo do mancal, né? O mancal aqui é importantíssimo a gente poder monitorar isso, porque senão eu posso ter um grave problema de vibração do mancal e trazer sérios problemas para a minha máquina como um todo, né? E visualizem aqui embaixo. Aqui embaixo é os nossos alarmes, né? Os alarmes que ocorrem. Conforme eles vão ocorrendo, esses alarmes vão girando aqui, vão aparecendo para a gente, para que a gente possa reconhecer esses alarmes e tomar alguma ação, né? Então, todos os alarmes planejados, eles vão ser mostrados aqui embaixo, né? Aqui tem, ó, esse alarme está aqui, ó, acknowledge, ou seja, ele foi reconhecido, gerou um alarme, ele foi reconhecido, esse alarme ocorreu na hora tal, no dia tal, esse alarme ficou presente dessa hora até essa hora, ou seja, além de tudo, o sistema supervisório é um sistema do tipo dedo duro, né? Ou seja, fica bem claro para todo mundo que o alarme existiu e quais foram as ações que foram tomadas, né? Outro exemplo de tela, histórico de alarmes. Olha lá, eu posso ter uma tela específica só para listar todos os alarmes que ocorreram, né? Todos os alarmes que ocorreram. Aqui, esse aqui, por exemplo, seguramente foi na hora da partida da máquina. Então, na hora que você parte uma máquina dessa, no startup, no comissionamento, gera um monte de alarmes. Por isso que tem esse monte de alarmes, todos eles no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, né? Então, todos esses alarmes ocorreram na hora da partida da máquina, que é muito comum de acontecer, obviamente, tá? Mas é um exemplo, estou dando um exemplo de histórico de alarmes, né? Gráfico de tendência, né? Por exemplo, aqui é de uma rede trifásica, né? RST. Olha aí, de repente está tudo bonitinho, né? Fase R, fase S, fase T, que é da uma UTE, tá vendo? Uma usina térmica. Isso aqui é de uma usininha térmica dentro de algum cliente aí. Então, de repente aconteceu um curto-circuito e o que aconteceu? As tensões subiram abruptamente, outras desceram lá para baixo. Então, alguma coisa aconteceu aqui de grave, ó, tá vendo? É pressão de óleo principal, gerador, alarme muito baixo, disjuntor de recepção fechado, disjuntor e assim por diante. Ou seja, apareceu os alarmes e você consegue visualizar o gráfico de tendência das suas variáveis. No caso, aqui a variável é uma tensão, ou são as tensões, né, que eu estou monitorando, né? Então, tensões. Algumas aplicações, aqui aplicações. Então, como nós vimos aí alguns exemplos, na área de GTD, né? Geração, transmissão e distribuição de energia, né? GTD, que a gente costuma dizer, no âmbito da área elétrica, né? Então, todas as três áreas se utilizam muito de sistema de supervisão. Energia eólica, conforme a gente mostrou, essa é tipicamente uma wind farm, né? Eu tenho aqui vários geradores de energia eólica sendo controlados por uma única central, com certeza. Usinas e indústrias de processamento, né? Usinas de uma forma geral. Aqui tem um exemplo de uma usina térmica, indústrias de processamento, siderúrgica, metalúrgica, papel e celulose, química, petroquímica e vai por aí afora, né? Todas essas empresas utilizam sistemas de supervisão, né? Mineração, né? Claro, sem dúvida, não poderia esquecer do sistema de mineração, uma
área, um pátio de mineração, onde eu tenho a recuperação e empilhamento de minério, né? Normalmente eu tenho várias máquinas dessas e essas máquinas todas têm CLP e o CLP mandando informações para um sistema de coleta central, sistema de supervisão, né? Que mais? Transportes, né? Transportes, ou seja, todo mundo já deve ter visto, todo mundo já deve ter andado de metrô e deve ter visto que o metrô trabalha basicamente com um sistema de supervisão, né? Tem muitas vezes a ação específica lá na estação, ou então